Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storycast. Meu nome é Nicolas Garcia e hoje eu tenho a satisfacência de apresentar o nosso convidado, o maestro, músico, é tudo que é possível, esse cara maravilhoso, Daniel Tausig. Se apresenta aí pra gente. E aí, galera, beleza? A satisfação é minha, cara. Um prazer aí estar aí com você para bater um papo aí sobre música e outras coisas. O Tausig, talvez você nunca tenha prestado atenção nesse rostinho que ele tem assim, mas eu tenho quase certeza que você já ouviu, pelo menos ele tocar, principalmente se você já ouviu falar na companhia de teatro e improvisação dos Barbixas, né? O Tausig, pelo menos eu conheci ele era um músico dos Barbixas, fazia o fundo musical, e convenhamos, né, que o fundo musical é uma das coisas mais importantes para uma boa peça de comédia acontecer, né? Tá aí o porquê de eu manter meu emprego, né, cara? Realmente, acho que, na verdade, depois a gente pode conversar melhor sobre a história, como foi, mas quando eles me chamaram, era só uma experiência, vamos testar aí para ver, né, porque eles sentiam falta de brincar com a parte musical e tudo, mas eu lembro que no começo foi até uma coisa que eles falaram, não, a gente vai fazer de vez em quando, com música, né, porque eles pensavam em fazer uma vez a cada 2 meses um especial do Improvável com música. Mas aí quando a gente fez, foi tão legal que eles falaram, não, cara, tem que ter música o tempo inteiro, todos os espetáculos. Então você vê a bom, né? importância, né? Eu sou suspeito para falar, né, cara, mas realmente, se você, né, olhar no caso dos Barbixas, os vídeos mais antigos que não tem música, realmente dá um vazio, né, principalmente depois que a galera acostumou, né, com música, então acho que é difícil, né, cara, a música ela é muito forte mesmo, mexe num lugar ali que realmente acho que faz diferença. E também pelo lado de que trouxe muitos outros quadros, né? O musical Improvável, todo mundo adora, né? Isso é possível graças à música, né? Só com a E, música. Conta pra gente, então, assim, o podcast, né? Como todo mundo já sabe, ele é realizado pelo grupo Historiando, lá do Facebook, que é um grupo de história, não tem nada a ver com entrevista, nada a ver com música, porém, como a gente é músico, como a gente gosta desse lado artístico da vida, por que não falar sobre a história disso, né? Então, cara, conta pra gente essa história, então, de onde é que veio esse convite, então, de como foi o começo, o que tu usa para fazer a música acontecer? Cara, peraí, você quer saber o começo da minha vida ou de como começou no Improvável? Eu acho que a gente pode classificar como... Onde é que entrou a música na tua vida? A música na minha vida, cara, eu nem sei dizer, porque desde que eu me conheço por gente, eu já era obcecado com barulhos, sons, música, né? Tocava uma música, eu ficava fascinado. Eu acho que tem um lado aí da minha família, né? O meu pai, ele sempre foi muito musical, sempre ouvia muita coisa, principalmente música clássica. Ele ouvia muito e ele me estimulava bastante. Assim, ele ficava ouvindo e falava as histórias das músicas, ficava falando, que instrumento é esse? Aquelas coisas, né? De um pai que se preocupa com a educação. Então eu tive essa sorte aí. E ele mesmo tocava um pouco de acordeon, né? Então eu cresci um pouco nesse ambiente. Aí, sei lá, quando eu tinha uns 5, 6 anos, meus pais viram que eu tinha essa obsessão. Aí eles compraram um tecladinho, aí eu ficava brincando, tirava de ouvido umas coisas. Aí quando eu fiz 9 anos, acho, por aí, eles me colocaram num conservatório de música, né, para começar a estudar piano. Aí eu fui embora, né? Foi a coisa mais feliz da minha vida, né? Quando eu comecei a fazer aula de piano, eu me encontrei.
E aí eu fui me desenvolvendo, né? No começo a gente é criança, nem sabe o que a gente está fazendo, só era feliz, né? Aí eu fui descobrindo o que eu curtia mais, porque aí tem a questão mais específica da música, porque a música você pode fazer muita coisa, né? Então eu tocava basicamente músicas clássicas, né? Que era o método, né, do conservatório, era baseado na linguagem da música erudita, né? Então eu tive essa base, mas eu sempre fui de improvisar, olha só. Oh. Eu ficava no piano improvisando muito, desde criança, né? E aí eu tinha uma coisa que eu pegava, sei lá, um Mozart, Beethoven, sei lá, tinha que estudar, e aí de repente eu estava lá estudando Beethoven e eu de repente começava a mudar o Beethoven, ficar fazendo umas coisas minhas. Aí os meus professores ficavam, pô, Daniel, não pode ficar mudando Beethoven, isso tudo. Então eu tinha esse lado também já de querer inventar moda, né? E aí teve um momento que uma professora minha falou, Daniel, acho que você tem que estudar composição, porque você ficar mudando todas as músicas, não dá, né? Aí eu comecei a ir atrás disso. Aí antes de estudar composição, eu mudei pro piano popular, porque no piano popular você tem mais essa um pouco mais flexível, né? De você pega uma música e você faz o seu próprio arranjo, né? Não é que nem um Beethoven que você tem que tocar o que está lá na partitura, né? Então isso até foi uma sugestão da minha professora mesmo. Falou, vai fazer piano popular, porque aí você pode pirar, você pode fazer um monte de coisa. E assim, nem foi tão legal no começo o piano popular, que eu acho que também foi meio bagunçado, que eu tinha uma professora muito boa de piano popular, só que ela era cheia de show, viajava muito e tal, então ficava cancelando aula. Aí depois eu fui fazer aula com outro professor, que aí ele era engraçado, que ele era um arquiteto e professor de piano, então ele era muito metódico, era muito engraçado. Ele me ajudou muito em umas coisas que eu, na hora, achava que não tinha nada a ver, mas ele tinha uns mapinhas, assim, na época não tinha computador, não tinha nada, então ele fazia, tipo, num papelão, era muito engraçado, e era um mapinha de acordes, assim, que você colocava no piano, e aí você descobria os acordes, você podia criar, inventar acordes novos e tal. E aí, acho que essa base toda, depois, né, do piano popular, me ajudou muito a entender coisas de teoria, de composição, né? Mas aí eu ainda não tinha estudado de fato composição. Aí eu, aí eu já estava mais, né? Já era tipo uns 16, 17 anos, eu já estava tocando com uns amigos, tinha banda, tocava em um outro lugar assim, de feliz, né? Não ganhava cachê e tal, mas eu já tinha uma certa já estava fazendo coisas, né? Ao vivo, já estava tocando em público e tal. Aí eu fazia teatro, que também foi uma coisa que eu curtia muito, e aí eu comecei a fazer teatro amador, como ator mesmo, em participar de grupos, né? E aí a gente começou a fazer montagens, e eu, como eu tocava piano, aí era sempre, Daniel, faz aí uma música para essa cena. Aí eu fazia, aí eu comecei a estudar essa parte, né, de compor trilha sonora. E aí eu fui estudando, aí chegou num momento que eu cheguei a fazer uma faculdade de publicidade, porque eu não acreditava que, como eu vivia muito a música, era uma coisa muito espontânea, eu não achava que isso era uma coisa que era o meu trabalho, né? Então eu acabei estudando publicidade. Meus pais mesmo falaram, pô, mas você não vai estudar música? Eu falo, não, música não dá, não tem futuro, o que eu vou fazer com música, né? E aí eu achava que publicidade era a coisa que estava mais perto da parte criativa, né? Então eu sabia que eu gostava muito de criar, mas não tinha nada a ver, né? Foi tipo 4 anos que eu fiz lá de publicidade que foi meio perdido, assim, aprendi coisas, mas eu tava sempre, a música sempre tava forte, e aí nessa época da faculdade eu já estava trabalhando como já tocava
em, sei lá, vários lugares, eventos, casamento, enfim. Eu já ganhava um dinheiro, já fazia música para peças de teatro e ganhava também. Mas aí quando eu acabei a faculdade de publicidade que caiu a ficha, eu falei, pô, cara, porque aí eu tentei ainda estudar, trabalhar na área de publicidade, eu fiquei acho que um mês numa agência, olha só, hein? E, cara, eu lembro quando eu entrei na agência lá, tudo bem que eu era um estagiário, né? Então a galera abusava muito de mim, sofria bullying e tal. Mas eu olhava para aquilo e falava, cara, não tem nada a ver comigo esse trampo aqui. Tinha, sei lá, também. Não sei se eu dei azar também, a agência tinha um clima meio bunda lá, não sei. Não curti muito. E aí que caiu a ficha. Eu falei, cara, e ao mesmo tempo eu via que eu já estava tocando, já estava fazendo. Aí eu falei, pô, acho que vou estudar sério, né? Peraí que eu vou levantar a cadeira aqui. Aí eu resolvi fazer faculdade de música. Aí eu entrei na Unesp, e aí eu realmente, cara, aí foi o grande, para mim, boom, assim, que quando eu fui estudar composição e regência, aí, putz, a Unesp já é uma faculdade muito boa também, então lá tinha muita gente muito, assim, nível muito alto, assim, né, de música. E aí eu fui muito feliz lá, aprendi muita coisa e continuei trabalhando. E aí eu acabei indo para essa parte mais de trilha sonora, de produção de trilha sonora, e fiquei fazendo muitos trabalhos para teatro, para cinema, para TV, publicidade. A publicidade voltou, né, na minha vida. Depois disso, fui trabalhar num estúdio, fiquei uns 2, 3 anos, que era um estúdio que só fazia publicidade, né, de música, né, para publicidade. E aí foi engraçado também, que essa volta que deu, né. Mas aí aprendi muita coisa, e também, além de ter esse trabalho de estúdio, de gravar, né, eu também gostava do palco, né, gostava de performar e tal. Então eu estava sempre participando de alguma montagem, algum espetáculo, sempre estava lá tocando. E aí um belo dia eu estava no Teatro Folha, num espetáculo que era uma espécie de sarau, assim, de grupos de comédia, onde a plateia dava nota para os grupos, e aí os grupos meio que competiam entre eles, né, porque quem perdia acabava, saía, e aí na semana seguinte entrava um novo grupo, então era tipo um rodízio de grupo de comédia. E aí nesse momento eu fiquei, esses grupos, toda essa galera comediante passou por lá, muita gente, né, e aí eu acabei conhecendo muita gente da comédia, que também a comédia, o humor, sempre foi minha paixão também. Não sei, foram juntando as coisas, né? Que eu sempre fui. Bom, a comédia também, né? A gente ama a comédia porque a gente ri, né? Mas eu também tinha essa obsessão. Era assim, humor e música era minha paixão sempre. E eu estudei mesmo, bastante comédia e tal. E aí, nesse espetáculo, eu tava lá, eu era um músico fixo, que chegava o grupo de comédia e falava, ó, a nossa cena é assim, assim, assim. Aí a gente combinava junto umas coisinhas, tal, tipo 5 minutos antes de abrir, então eu já meio que tava improvisando, mas era uma coisa que eu já fazia normalmente, assim, né? Porque tem muito isso também com músico que tá em gig, né, que tá tocando, tem muito isso, né? A gente tem que improvisar também, né? Porque tem uma situação lá, você tem que saber o que fazer. O cantor tá cantando e fala, não, desce 2 tons, tem que saber o que fazer, entendeu? Então eu fui. O transpose não vale? Hã? O transpose não vale? Cara, eu já usei, não vou mentir que eu nunca usei transposer, mas eu acho estranho, porque começa a me dar um nó na cabeça, o transposer, porque, sei lá, a gente tá lá tocando uma música em Lá menor, mas o transposer é 2 tons acima, aí eu não sei se eu tô em Lá menor, se eu tô em Dó, entendeu? Então eu optei na minha vida em evitar o transposer, né, porque para mim acho que não ia causar esse conflito, né, na minha mente, e também porque eu falei, mano, aí eu vou bater a cabeça aí algumas vezes, mas depois eu aprendo, né, a transpor, porque é uma coisa útil pra gente também, né, então
Isso foi ótimo para mim, essa escolha, que hoje em dia, para transpor, claro, depende da música, né, mas uma música simples, assim, cara, é tranquilo para mim transpor hoje em dia, né, então eu prefiro isso do que usar o transposer. Mas, enfim, aí a gente tem sempre que improvisar, pode usar o transposer ou não, mas a gente tá sempre meio, né, por mais que você ensaie, sempre tem, né, o ao vivo tem essa coisa. E aí lá no espetáculo tinha muito disso já, porque os grupos vinham e eu tinha que criar as coisas meio em cima, tal. E aí chegou os Barbixas lá nesse espetáculo. Eles eram um grupo que faziam sketches ensaiadas, não tinha improviso. Mas aí eles faziam, era muito engraçado os sketches deles lá, e a gente ficou amigo lá, a gente, né, trocou umas ideias e bateu lá já um santo, né, a gente ficou bem amigo. Aí quando acabou esse espetáculo, foi cada um para um lado. Eu fui, nessa época que acabou esse espetáculo, eu fui trabalhar no estúdio de publicidade, aí foi uma época que eu fiquei bem mais afastado dos palcos, eu fiquei bastante assim em estúdio, e aí depois de uns 2 anos e meio, sei lá, por aí, o Elídio me ligou, a gente já não se falava fazia um tempão, assim, e aí ele me ligou para me convidar para experimentar colocar música no espetáculo. E aí eu lembro também que quando eles começaram a fazer o Improvável, eu acompanhei, né, lá no YouTube quando começou, e eu lembro que eu ainda falava assim, eu era super crítico, eu falava, meu, nada a ver esses caras, ficar improvisando. Eu falava, meu, os caras têm uns sketches geniais, ensaiados, pra que vai improvisar, meu, nada a ver. Daí quarta-feira tô eu lá com eles, né. Mas realmente, também no começo, se você pegar os vídeos do começo, eram bem assim, né, tudo eles mesmos não sabiam direito o que eles estavam fazendo, então eu acho até que era válida a minha crítica, mas quando eu entrei eles já estavam, né, eles estavam começando a fazer o programa lá na Band, já estava, eu era outro nível mesmo. Isso foi em que ano, mais ou menos? Eu entrei foi em 2011, acho que foi 2011. E aí eu fiz lá, o primeiro espetáculo foi naquele festival Risadaria, que já foi na maior pressão, né, cara, porque lá a gente tinha 2.000 pessoas lá, e a gente também não conversou direito, não foi uma coisa assim, que a gente ficou treinando, foi assim, o Elide me ligou, aí era na semana seguinte o espetáculo, e aí eu falei, meu, mas e aí, como é que vai ser, o que a gente faz? Ah, não sei, ó, a gente pensou em não sei o que, a gente falou 10 minutos, e beleza, aí na hora de entrar também eu tava assim, cara, uma interrogação na minha cabeça. Aí eu lembro que eu sempre conto essa história aí, não sei até se você já ouviu alguma outra vez, eu falando que, assim, 10 segundos antes de entrar no palco, eu virei pro Elide e falei, cara, o que eu faço, né? Me dá uma dica, aí você que tá há 2 anos já fazendo isso aí. Aí ele virou pra mim e falou, cara, seja sincero. E ele foi pro palco. Aí 2 segundos depois eu entrei lá, foi a melhor dica que alguém podia dar para esse tipo de espetáculo, porque é isso, né, cara, você tem que a dificuldade, acho que desse espetáculo é você se expor, né, cara, porque é você, não tem personagem, não tem. A gente pode até dar uma reforçada em algumas características da nossa personalidade, né, lá no palco, né, que acho que isso acontece até, sei lá, o Elide é meio atrapalhado, ele vai ser um pouco mais atrapalhado lá, sei lá, né, mas é sempre a gente, entendeu? Então essa que é a grande dificuldade, então quanto mais sincero a gente for, quanto mais a gente assumir que a gente erra, né, melhor fica o espetáculo. Então foi a melhor dica que ele deu, e aí, desde então, tô lá fazendo com eles, e tô bem feliz. Agora, infelizmente, a gente parou esse ano, né, cara? Foi bem bizarro. Muitas saudades aí de estar com eles, mas estamos aí já há 10 anos fazendo um espetáculo que é muito legal, assim, é uma coisa difícil de explicar também, né? Não sei, um dia, Bem quando provável, né? ainda bem que tem o registro, né, de vídeo, mas o pior é que os vídeos, meu, essa cadeira que eu tô aqui, ela tá caindo.
os vídeos, eles, né, a gente grava, a maioria das gravações são lá no Tuca, né, em São Paulo, mas não é nem, cara, um quinto do que a gente faz, porque quando a gente viaja não tem registro disso, né, então, em todas as viagens que a gente, né, já fez, cara, já aconteceram coisas, assim, indescritíveis. Então, é muito legal participar de tudo isso, né? É uma coisa muito única, né? Quando a gente está lá, o espetáculo que a gente faz é aquele, acabou, nunca mais vai voltar, a gente nunca mais vai fazer aquela cena que a gente fez. Isso que é o mais, né, o mais incrível desse espetáculo. Meu, hoje, o que o Tausig é? Ele é maestro, ele é músico? O que tu usa para se descrever? Cara, o Tausig, ele bom, ele é músico, né? E a formação do Tausig é de composição e regência, né? Eu estudei composição e regência, mas eu fui mais pro lado da composição. A regência eu já experimentei reger, eu tinha um grupo, um coral muito legal que eu fiquei uns 3 anos regendo, mas eu não fui muito além, assim, para reger orquestra, essas coisas, que não é muito a minha pira, assim. Eu acho que eu gosto mesmo de criar, eu gosto de pirar com sons e organizar eles e ver o que vai dar, tal. Na hora de reger, eu não sentia muita graça em ficar lá conduzindo as pessoas, me dá vontade de tocar, de performar, entendeu? Então isso sempre foi uma questão para mim, né? Mas tenho muitos amigos que regem esses musicais aí que rolam, tem muito amigo meu, e é muito legal ver, e eu acho que eu até consigo entender o prazer que eles têm. Talvez um dia eu experimente melhor a parte da regência, mas eu gosto de compor. E aí tudo que está ligado a compor, a criar, eu piro. E eu acho até que eu sou, assim, com outras partes, né, da arte, né, outras linguagens também, né. Eu gosto muito de escrever também, eu fiz teatro, então eu gosto de atuar também, desenhar, cara, eu piro, tudo que tem a ver com criatividade. Eu sou um cara que fica tendo ideia a cada 2 minutos, eu tenho ideias. Aí é difícil, né, é difícil conviver comigo. Mas eu sou, assim, em relação à música, hoje, trabalho bastante com produção de trilha sonora, e eu uso tudo, cara. Tem trilha sonora, né? É uma coisa que é mais direcionada para o mercado audiovisual, mas tem coisas que eu faço também que não necessariamente é pro audiovisual. Às vezes eu componho uma música para um grupo de dança também, que é uma coisa que eu estava fazendo agora, hoje, inclusive. Então, eu sou um produtor musical. Eu trabalho mais na área de trilha sonora, porque foi o lugar onde eu me especializei e também foi onde eu acabei criando mais contatos, tal. Mas eu também produzo coisas fora trilha sonora, né? Produzo, às vezes tem um artista, um cantor, pô, cara, você não quer produzir minha música? Aí eu produzo também e tal. Eu quero ir mais para esse lado também, produzir artistas, bandas, que é uma coisa que eu não explorei muito na minha vida, mas eu estou gostando dessa ideia. Então, a parte assim de produção musical, acho que é uma coisa que eu faço bastante, né? Só para responder quem eu tal. E a parte de performar também é um outro lado meu, que eu amo, cara. Minha paixão tá no palco, porque é uma energia lá que você tem que não tem no estúdio, né? Que tá lá com o público, aquele calor, a coisa de, né, o friozinho na barriga, do improviso e tal. Então é uma coisa que eu também tento equilibrar, porque geralmente o músico normalmente ele escolhe, sabe? Eu vou ser um músico de estúdio, eu sou um músico de palco, né? Muitas vezes tem isso, né?
Tem um músico de estúdio que fala, não, cara, não, eu gosto de ficar no estúdio, que eu tenho vergonha, sou tímido, eu gravo aqui, e tá tudo certo também, né? E tem o cara que gosta de performar, não tem paciência de ficar lá, porque gravar também, cara, pelo amor de Deus, né? Tem que ter muita paciência. Vai, de novo. Não, de novo. Vai, grava de novo. Não, não ficou bom, não. Vai. Então, tem esse perfil. As pessoas geralmente escolhem. Eu gosto dos dois, então é um pouco difícil de equilibrar, às vezes, porque é isso, né, cara? Eu tô gravando aqui no estúdio, de repente eu tenho um show, eu tenho que largar tudo, sair, então é difícil se organizar. Mas eu dou um jeito porque eu gosto dos dois. Então, esse sou eu, cara. Meu, tu falando da performance, o que tu usa no palco do Improvável? Porque a gente vê um tecladão um gigantão, um que 70, 80 tecla e um notebookzinho ali, e fora os sons que um teclado normalmente tem um monte de efeito sonoro, né? O que gerencia, como é que tu faz para não se perder naquele monte de tecla, cada tecla um som diferente? Como que faz isso? Ó, bom, primeiro, eu acho que não tem uma fórmula, né? Assim, eu inventei um jeito de fazer, né? Eu acho que as pessoas às vezes perguntam o que eu uso no Improvável para fazer a música, eu falo, cara, eu uso minha cabeça, meu cérebro. Porque tanto faz, na verdade, o que tem lá. Se tiver um piano, eu vou ter que me virar com ele, né? Se tiver, sei lá, uma flauta, não sei. Mas eu inventei um esquema lá que também não é nada muito uma coisa muito nova, assim. Eu peguei quando eu comecei num teclado, né? Eu não usava computador, e aí eu tinha os recursos do teclado lá no começo, então era bem limitado. Mas aí, com o tempo, a gente também foi conversando, eu já produzia música, né? Então eu já tinha esse conhecimento dos programas, de timbres e tudo. E aí um dia eu falei, cara, vou experimentar levar lá o meu computador, né? E aí eu fiz um setzinho básico de timbres lá. Eu uso o Logic, né? Como eu tenho um Mac, então eu uso o Logic, que é o programa que eu tenho bastante familiaridade e tal. Mas qualquer programa serve, né? Que eu escolhi o Logic. Na verdade, tem até um que chama Main Stage, não sei se você conhece o Main Stage, ele vem junto com o Logic, né? Ele é feito para você fazer ao vivo, mas eu não me adaptei direito com ele, então eu uso hoje o Logic para carregar os timbres, né? E aí lá no Logic eu tenho 150 pistas abertas de milhares de timbres e eu uso 10 no espetáculo. Mas sempre tem aquela hora, os caras foram para a Escócia, precisa de uma gaita de fole, então, sei lá, tem que ter uma gaita de fole na manga lá já, né? Então, por isso que eu tenho muita coisa aberta lá, e eu também uso de efeito sonoro, que aí foi uma coisa a mais, que eu comecei a usar os timbres, e aí eu mesmo falei, gente, não é legal a gente pôr uns efeitos sonoros, acho que ia ficar engraçado, tá? Ele falou, experimenta aí. Aí eu pesquisei, e aí enfim, achei um programa, mas também tem vários. Tem um programa que chama SoundPlant, que ele transforma, eu achei a forma mais simples, assim, para mim, né? Ele transforma o teclado do Note, as teclas, em um pad. Então você pode configurar cada botãozinho, cada tecla do notebook para um efeito. Então isso é muito prático. Os efeitos então ficam no teclado do computador, não no teclado. Tem alguns efeitos sonoros, é que é tudo meio espalhado também. Eu abro várias coisas lá. No próprio Logic tem os efeitos sonoros, né? Do Logic, que você abre lá uma janelinha e você tem um preview, né? Dos efeitos que se você quiser usar na sua produção lá musical. E aí eu deixo aberto uns efeitos que eu favoritei lá, mas tem também uns 50 efeitos, então eu tenho que ficar lá caçando. E tem esse programa que deixa o notebook habilitado, pronto para se eu apertar qualquer tecla, ele sai um som que eu configurei, né? E é muita coisa mesmo. E aí, quando você fala, tipo,
você falou, pô, como é que você faz para gerenciar? Cara, eu não faço, eu não faço nada, porque no começo eu comecei a configurar as coisas e eu falei, cara, não, é muita coisa, tá ficando demais, Daniel, você tá exagerando, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, acho que preciso dar uma limpada, preciso escolher melhor, deixar lá, né, as coisas mais organizadas, tal. Só que aí eu fui percebendo que a bagunça é boa pro espetáculo, porque isso faz com que eu dá uma margem para eu errar, que aí vem aquilo que a gente estava falando do erro, de saber lidar com o erro, porque essa é a coisa mais valiosa desse espetáculo, do improvável, que é a gente deixar se jogar no abismo lá e ver o que vai acontecer, né? Então, quando eu percebi que a minha bagunça lá me dava margem para erro, eu deixei. E aí, hoje em dia, eu vou bagunçando mais, às vezes, sabe? Tipo, eu desconfiguro umas coisas, porque eu já decorei uns onde está cada efeito, então eu tiro do lugar tal, para eu fazer besteira na hora, entendeu? Porque é isso que vai fazer a gente. É o nosso motor, né? O erro é o nosso motor. Então, basicamente é isso, a configuração, né, que você perguntou. Eu tenho esses dois programas. Às vezes eu experimento usar uma outra coisa, um outro recurso. Agora, na pandemia, como a gente está sem o espetáculo, eu fiquei pesquisando coisas novas também e tal, mas por enquanto que eu uso para fazer o espetáculo é isso aí que eu falei. Uhum. Usa o tecladão no MIDI ali e tá tudo com efeito. O teclado é um controlador, né? Não tem muito segredo. Ele não vem com som, nada. Você só liga em USB no computador e ele vai disparando tudo. E aí é isso. Aí a gente vai fazendo as coisas lá. Que massa. Tu nunca pensou em, sei lá, jogar na internet, assim, um compilado dos efeitos pro pessoal baixar e ficar brincando em casa também? Cara, eu já pensei uma vez de ter um aplicativo do Tausig, que eu dei até o nome, que era 99 Tausig. Mas era uma ideia de que para você fazer a sua própria sonorização, né, do seu improviso. Aí tinha efeitos, trilhas, né, de climas, tal. Pensei nisso. Mas é que o que eu tenho, né, essa configuração, ela não tem como eu compartilhar, sabe, com as pessoas. É difícil, cara. Então, quando as pessoas, muita gente vem me perguntar, eu falo, ó, eu uso esse programa, eu uso isso aqui e tal. Eu baixo, sei lá, eu compro, eu pego efeito aqui, timbre ali, eu vou falando para as pessoas, mas disponibilizar um esqueminha Tausig para improviso eu ainda não fiz, cara. Talvez alguma hora eu faça. E ainda tem muito plugin que é pago, né? Bom, na verdade tudo é pago, né? Quer dizer, tem os de graça, mas mesmo os de graça eles já ficam querendo te empurrar coisa, né? Então, não, mas na real tem umas coisas bem legais assim hoje em dia, falando, né, de coisa paga e não paga aí. Os programas, né, eu uso no Logic, tem um plugin lá que é o Contact, que acho que você conhece, né? O Contact. Sim. Super, ele é o bambambam, lendário. Né? E que eu tinha birra do Contact no começo também. Eu sou um birrento, cara, já percebeu? Eu usava um que chamava Giga Studio, não sei se você ouviu falar disso, que era da Tascam. E aí ele era tipo Contact, né? Só que era mais antigo. E era muito bom, cara. Então eu tava muito acostumado com ele, mas aí quando chegou o Contact, aí rolou aquela coisa de, o Giga Studio é melhor, o Contact não vai vingar, meu, isso aqui. Aí de repente tá todo mundo usando Contact, nem tinha mais Giga Studio, não tinha nem mais update, entendeu? Aí eu comecei a usar o Contact. Enfim, o Contact você carrega timbres lá, né? Ele é tipo um rack para você carregar. E aí tem umas empresas que fabricam os timbres, que cara, é um mercado muito interessante, né? Que os caras gravam, né? Não sei para quem tá aí ouvindo e tal, não sei se sabe como funciona, mas a galera
grava. Hoje em dia tem essa possibilidade. Antigamente era tudo bem mais limitado por causa, né, dos recursos mais limitados que tinha. Então era tudo mais sintetizado o som, né? Sei lá, o som do saxofone, eles pegavam a onda sonora do saxofone e tentava reproduzir ela de um jeito sintetizado, né? Tá, hoje em dia não, eles vão lá e gravam o som do saxofone, né? E aí depois eles só fazem uma programação esperta lá para você poder tocar. Então o que a gente ouve hoje, que a gente chama de sampler, é instrumento real mesmo. Então é muito foda, assim, cara, né, a qualidade. E aí, falando das coisas de graça e pagas, realmente é muito caro você comprar uma coleção de timbres. Tem alguns que são mais baratos, quando é mais simples, tá? Mas você quer pegar um timbre legal mesmo, tal, você vai pagar, cara, 300, 400 dólares, euros, tá? É muito caro, né? E só que tem uma coisa muito legal também hoje em dia, que rola, que é até recente, que tem muita gente fazendo sampler independente, né? Muitos produtores independentes, e eles disponibilizam na internet coisas de graça para você conhecer o trabalho e tal. Então, cara, tem bastante coisa de graça para você pegar e brincar. E tem uns com umas qualidades assim muito boas, impressionante, e é muito também experimental, então é muito legal, cara, também. Então eu tenho bastante timbre que eu peguei desses sites assim independentes e tal, e é muito legal, cara. E eu mesmo faço também, eu hoje em dia também crio, né, uns samplers assim, que, né, hoje em dia também é mais fácil. Não sei se você mexe também com isso, né? Você mexe com Eu sampler, faço de tudo um pouquinho aí. mas você já criou um sampler, Já assim? tentei, já É, tentei e falei miseravelmente. não, é difícil, cara, tem toda uma programação, né? É. Mas hoje em dia, o próprio Logic, agora a nova versão dele, tem um recurso que eles colocaram que chama Quick Sampler. Você pega qualquer som, qualquer coisa, você grita no microfone e joga lá no Quick Sampler, e ele já programa tudo. Aí, tudo bem, você tem que entender um pouquinho de umas coisas para poder dar uma ajeitada ali, mas, cara, é demais, porque você cria o seu próprio som, né? E Que aí fica uma massa. coisa muito autêntica também. Uhum. E é isso. Eu já tentei samplear, já sampleei, né? Os 808s, né? Do pessoal do trap, do rap, assim, aqueles baixos meio sintetizado, com distorção lá em cima, assim. Aí é um pouquinho mais fácil de samplear, que é um som que já é sujo, né? Aí fica. Entendi. Né? Mas é uma loucura, meu. E no Brasil é mais difícil, né? É mais difícil. Às vezes, cara, eu já entrei na pira, meu, vou comprar um tal plugin. E é um plugin que já é visto como um plugin barato e é tipo, pá, 20 dólares, meu. Mas o dólar tá. O dólar tá Putz, 5,7, 5,7, 5,8, sei lá. não é barato, Cara. né? Nossa, é muito triste. A gente aqui é difícil mesmo, meu. Uhum. Porque você vê, a galera lá nos Estados Unidos tá de boa, meu, né? Paga 20 dólares, tá tranquilo, cara. Aqui a gente é 5 vezes mais, cara. Pois é. Cara, e tu até comentou que tu ficou um tempo tocando na noite, nas gigs, assim. Eu gostei do termo que tu usou, tocando só de feliz. E até onde que um músico ele pode se permitir ficar fazendo de graça, ou ficar fazendo porque gosta, ou fazendo para ajudar um amiguinho, assim. Cara, eu acho que aí é muito particular. A pessoa tem que sentir isso, né, também. Porque dessa parte, né, quando a gente está se profissionalizando, é uma parte meio um momento conturbado, né? Porque é isso, você começa a ter que botar um preço naquilo que você faz por amor, no caso, né? Você ama fazer aquilo, aí quando alguém te chama, o que você mais quer é tocar, né? Você fica mal feliz, você vai, então, meu, tem alguém me chamando para eu vou contribuir com a minha música, é um lugar muito, né? Quando alguém te chama, você fica muito comovido com isso, né? Eu lembrava que a galera me chamava, eu ficava muito feliz, mas ao mesmo tempo você tem que cobrar um preço, né? Então eu acho assim, eu acho que a pessoa tem que sentir. Eu acho que no começo você tem que
É o esquema amostra grátis, né, cara? Ninguém vai te contratar se não te conhece direito. Então você tem que fazer umas coisas de graça ou um pouco com um preço, sei lá, metade do valor que um profissional cobra, né? Para você ter horas de voo, né, cara? Você tem que ir fazendo para, né? E para as pessoas te conhecerem e tal. Aí eu acho que quando você sentir que você já está num ponto ali, que você já, né? Agora você é profissional. Você vai sentindo também, porque vai ter hora que você vai precisar comprar um teclado melhor, entendeu? Você precisa comprar um amplificador, você precisa ter um carro, porque não dá para pegar ônibus e metrô, né? Então você vai sentir na pele, você fala, meu, o cara vai te chamar para tocar num casamento, você fala, pô, mas como que eu vou? Eu preciso de um carro, então eu vou comprar, mas como que eu vou comprar o carro? O cara precisa me pagar, então, porque se eu tô gastando tempo para isso, então, né? Mas eu acho que aí a pessoa tem que ir sentindo. Precificar qualquer coisa não é fácil, né? Mas no caso da música, eu acho um pouco mais difícil porque ela é subjetiva, né? Tipo, meu, como que eu vou cobrar? A pessoa pediu para eu compor uma música para sei lá, uma cena ali que, sei lá, eu vou gravar um piano só, e aí a outra pessoa pede para mim uma música que é uma orquestra. Pô, cara, aí é difícil. Você fala, não, eu vou cobrar por minuto, né? Aí você tem 1 minuto de só piano, é uma coisa, 1 minuto de orquestra, mano, é outra coisa, né? Então você tem que ir pensando nessas coisas. Aí eu acho que vale um estudo assim. Eu fiz eu dei conversei com pessoas, pesquisei como que você precifica, né? Então hoje geralmente eu penso mais no tempo que eu vou gastar, porque isso parece para mim que é o jeito mais fácil, sabe? Como eu já trabalho bastante tempo com, com música, eu acho que eu consigo ter noção do tempo que eu vou gastar. Aí geralmente eu ponho uma margem de erro, né? E aí eu cobro esse valor, né? Eu ponho mais ou menos um valor da minha hora, eu penso, e aí tem um monte de fatores que podem influenciar nisso, né? Às vezes tem, tem um projeto que, putz, cara, você se identificou muito com o projeto, né, artisticamente, e os caras não têm muita grana. Aí, mano, você se identificou com o negócio, né? Então, beleza, vai aí, topo, né? Eu topo, beleza. Ou é um projeto que você não se identificou, mas é um projeto que vai te dar uma projeção boa, né? Aí você pode dar esse desconto no valor, né? Se os caras não têm grana. Quando tem grana, né? Aí não tem discussão. Aí a pessoa tem grana. O problema é quando a pessoa fala, eu não tenho muito dinheiro. Aí você tem que ver outro, uma outra razão para você fazer aquele trabalho para que faça sentido, porque a pior coisa que tem é você topar um trabalho e depois você se sentir mal porque está se sentindo explorado, porque estão te pagando pouco e você não vê sentido naquilo, né? Então isso é a coisa mais revoltante que todo mundo passa por isso, é normal, mas na hora que você está vivendo não é legal. Então tem aqueles critérios lá que as pessoas costumam usar, né? Que é isso que eu falei. Se, por exemplo, divulgação do seu trabalho é algo que conta, né? Contatos, se você for abrir o seu leque de contatos, é bom, né? Se, por exemplo, é um trabalho que você vai se realizar artisticamente, aí tem a grana também, né? Dentro desses critérios, o valor. E eu tenho um último aqui que é dos amigos, que tem amigos meus que, putz, vem pedir um favor, que tá sem grana, mas, pô, você pode me ajudar? Aí eu avalio, né? Porque também eu tenho que ver o que eu tô fazendo, aí se eu posso ajudar. Então, eu costumo usar esses 5 critérios, e eu penso assim, se tiver os 5, né? Tipo, o trabalho é com um brother, bem pago, eu vou me realizar artisticamente, vai me dar divulgação, né? Vai me dar projeção. E qual que foi o outro lá que eu falei? Esqueci agora, cara. Enfim, se tiver esses critérios, para mim, assim, se tiver todos, não tem nem o que falar. Mas eu lembro que quando eu estava estudando isso,
né, de como cobrar e tal, eu lembro que tinha que ter no mínimo 3 desses critérios, né, para mim. Porque senão eu entrava no negócio e daqui a pouco eu tava com a cara emburrada fazendo uma música que não fazia o menor sentido para mim, num lugar que não tinha nada a ver, não tava divulgando meu trabalho e tal, né? Mas realmente eu acho que se você tem, conseguir focar na parte da grana, eu acho que é melhor, porque ela resolve todas as outras, entendeu? É que ela é a mais difícil da gente conseguir. Mas se a gente conseguir bater o pé e conseguir cobrar bem pelo nosso trabalho, eu acho que toda a outra parte é muito legal, os outros critérios são muito legais, mas você vai ficar bem, né? Porque você está sendo bem pago, isso faz bem para você, né? Porque aí você está sendo valorizado, aí, meu, pode ser teu amigo, pode não ser teu amigo, tal, que você tá feliz lá, né? Pode não tá, você pode não estar se realizando artisticamente, mas está ganhando dinheiro para poder fazer teu projeto, entendeu? Então, é, é meio complicado, né, cara? É um longo papo aí sobre isso, mas eu, mais ou menos, eu penso assim, desse jeito que eu falei, cara. Meu, eu tava te ouvindo falar, assim, e faceiro, sempre te admirei de tudo que tu faz. Tu é um cara muito bom, parabéns por isso, por fazer Obrigado. tudo e faz com muita qualidade. E tava te ouvindo falar e quando vejo o relógio tá na hora de acabar já. Mentira, cara. Infelizmente. Cara, Já não tá passou o acabando. tempo. Meu, que tristeza. A gente não tem ainda. Espero que um dia a tecnologia resolva o problema do tempo nas nossas vidas. Mas Mas por enquanto não dá. ele acaba repentino assim, uma hora, é isso? Não, pode ficar tranquilo. Vamos. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Não, vamos lá, vamos conversando. Mas meu, assim, infelizmente não dá para ficar muito tempo assim. Mas, cara, antes da gente acabar, então, eu sempre procuro perguntar isso porque eu acho que é legal. Todo mundo tem uma visão diferente sobre a vida, e principalmente todos os músicos que já passaram por aqui, eu pergunto a mesma coisa. O pessoal que está começando ou que tem vontade de estudar música, quem sabe viver de música, assim, e é legal porque todo mundo é numa área diferente, né? Então, seja na composição, ou seja só no palco, ou seja só no estúdio, o que tem para dizer para o pessoal que um dia almeja se envolver com essa história de música aí? Ah, eu acho que, cara, é meio que mais ou menos o que a gente ouve por aí já, mas eu acho que é real. Tem que ter paciência, tem que insistir bastante, seguir tua intuição, é, porque a música é diferente de, por exemplo, eu quero ser médico ou engenheiro, que já tem todo um direcionamento para aquilo, sabe? Que você vai ser médico, aí você vai fazer a faculdade de medicina, aí você já vai sendo todo direcionado para aquilo. Na música, já começa tudo errado, que é um divertimento, né? É uma diversão, né? Então, a gente, para mudar essa chavinha, agora isso é trabalho, é muito difícil. Então, se você sente de verdade dentro de você que, cara, a música é o teu caminho, você tem que seguir isso, cara, mesmo. E aí vem a parte da paciência, porque as coisas não vão aparecer tão rápido, você tem que ter paciência, vai ter que estudar bastante, tem que conhecer muita gente, vai ter que bater a cabeça na parede aí umas coisas, né? Então, o que acontece muito é que as pessoas desistem fácil, entendeu? Porque é difícil mesmo. Porque é muita coisa envolvida. A parte, por exemplo, do conhecimento teórico é uma, mas tem a parte da coordenação. Você precisa aprender a se coordenar para tocar, né? Agora, você também, por exemplo, você não consegue ter coordenação, você pode ser músico, né? Você pode escrever música, pode compor, mesmo se você não toca bem um instrumento, mas é melhor você tocar bem, né? É, mas, Importante, né? é, mas enfim, tem que ter essa paciência e assim tem muita coisa para fazer na música. Que a gente fala música, aí a gente tem uma imagem, é o cara que toca, sei lá, em casamento. Isso é uma coisa que você pode fazer, né? Tem muitas coisas que você pode fazer, você pode dar aula, você pode reger,
coral, pode reger orquestra, você pode fazer só música medieval, você pode fazer rock, você pode fazer reggae, é infinito, cara. Então isso foi uma coisa que eu fui descobrindo com o tempo, né? Porque no começo eu realmente via a coisa mais limitada. Eu falava, putz, para ser músico tem que ser assim, assim. Não, cara, você pode ser um monte de coisa. E isso você vai descobrindo com o tempo, entendeu? Então, por isso tem que ter paciência, tem que ser insistente, ser humilde também. Então, eu acho que é um pouco por aí. Agora, não sei, não tem uma dica assim, uma coisa certeira, sabe? Eu acho que você tem que seguir muito a sua intuição. E aquilo que o Elide falou, né? Seja sincero. Seja sincero, cara, exatamente. Mas a gente é difícil, cara. É muito louco, porque é difícil, a gente tem um monte de questões na nossa cabeça, tal, e aí a gente tem que agradar as pessoas. E aí é isso, a gente acaba não sendo sincero, sem querer, a gente nem percebe, né? De repente a gente tá fazendo uma coisa em música, eu já fiz muito isso, né? De trabalhos que eu tava lá e não tinha nada a ver comigo, entendeu? Então, mas eu precisei fazer isso, então por isso a questão da paciência, você precisa experimentar. Isso também é uma boa dica, né? Se você quer trabalhar com música, eu acho que se você experimentar um pouco de tudo, vai ser mais fácil você entender em qual lugar que você se encaixa melhor. Às vezes você se encaixa em todos também, mas eu precisei fazer isso. Eu toquei à noite, toquei em teatro, produzi, gravei em estúdio, fiz um monte de coisa, toquei em festa de cigana, sei lá, fiz tudo. Quer dizer, tudo, não sei, mas fiz bastante coisa. Então, hoje eu já sei melhor o que eu gosto, onde eu me identifico, onde eu posso dar o meu melhor, né? Mas isso foi o quê? 25 anos aqui, ó, né? Tentando entender isso. E ainda tô aprendendo, né, cara? Uma coisa que é legal, assim, eu sou professor de música nas horas vagas, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, de vez em quando eu ajudo eles nisso, pegar o notebook, ligar o teclado no MIDI e deixar o cara meia hora brincando, catando tudo que é feito, ou aqueles teclados que tem um monte de som aleatório, o cara ficar fuçando para se descobrir. E é um exercício que eu recomendo a todo mundo, meu. Pega um violão, pega um teclado, abre um emulador de instrumento no Google ali e vai brincando, se descobrindo musicalmente, né? Não, é exatamente isso, que é o que eu comecei a falar lá do médico, né, tal. O músico, a gente não sabe que a gente é músico, né? A gente é músico porque a gente tá curtindo a música, a gente ouve música e gosta e tal. Então demora um tempo para cair a ficha. Tanto que eu fiz uma faculdade de publicidade antes, porque eu não me via músico. Eu só caiu a ficha depois. Eu tinha 22 anos já tinha, né, já era mais velho. Não é que eu falei, eu vou ser músico com 12 anos. Demorei para decidir, cara. Então, é que a música, pode ver, todo mundo que é artista, não só na música, né? Mas todo artista, tirando uma ou outra, né? Casos, assim, que geralmente é com a família que já é de artistas, tal, então a pessoa já cresce nesse ambiente de arte, e aí ela acaba virando artista, às vezes até o contrário, ela nem queria ser, né, artista e por virou livre espontânea pressão. Conheço gente, tem uma amiga minha que é desde criança, o pai é maestro e a mãe é dona de uma escola de música, então, ela deschava, assim, no piano, canta, rege e tal, mas ela já confessou pra mim, cara, eu não sei, eu não escolhi, eu acabei sendo o que, né, enfim, mas geralmente é o contrário, né, geralmente a gente demora para entender que a gente é músico, né, então acho que tem que, é um trabalho, cara, de realmente de se olhar mesmo, de autoconhecimento, cara, precisa fazer esse olhar para dentro, assim, e a gente tem dificuldade, cara, ainda mais hoje, né? Hoje em dia é mais difícil ainda, né? Pra gente se enxergar. Então, essa é uma boa dica, isso aí que você falou, cara, experimentar, né? Tem que ficar experimentando. E é isso, cara. O massa da música é que é aquilo que tu falou, tu consegue fazer literalmente qualquer coisa pelo fato de que tu pode compor, tu pode tocar um instrumento, pode tocar outro. E é uma variedade de coisa
E eu acho tão legal a forma com que a música se conecta com as pessoas. Eu conheci uma mulher, já falei isso em umas entrevistas passadas, conheci uma moça que ela fazia um trabalho com pacientes terminais nos hospitais, paciente com câncer, de fazer uma musicoterapia, e ela ensinava os pacientes a cantar, e fazia disso uma forma de terapia, e ensinava a técnica vocal, o registro vocal, o que é voz de cabeça, o que não é, e fazia a pessoa se conectar, já que talvez não desse, infelizmente, tempo de aprender a tocar piano, por exemplo, mas que é a voz que todo mundo tem. Então ela trabalhava nos pacientes com esse instrumento chamado voz, e era uma forma de trabalhar psicologicamente com eles, e eu acho isso muito massa. Não, e a dificuldade, eu acho, cara, da música, que a arte, né, também, todas as linguagens passam por isso, mas eu acho que a música é mais forte isso, porque é uma coisa subjetiva, né, cara? Então, cara, as pessoas não sabem dizer qual é a utilidade direito, né, da música, mas quando ela ouve uma música, ela chora, ou dá risada, ou sei lá, ou dança, entendeu? Então é difícil, é que nem a mesma história, né? De novo, médico, engenheiro, a gente consegue entender direito qual a utilidade do o engenheiro, vai lá e constrói uma ponte. O músico também constrói uma ponte, só que ele constrói uma ponte de um jeito diferente, né? Entendeu? Ah, que bonita, essa foi poética. Vá, tá louco. Anota essa aí. Pois é, então, cara. Mas é que para a gente ver a ponte que o músico, o artista constrói, é muito mais difícil, né? Porque é uma coisa, é uma conexão espiritual, né? É uma coisa que não é racional. Então, por isso que a gente sofre muito, cara. Os artistas sofrem muito porque eles mesmos não se veem úteis para a sociedade. Tem umas horas que você entra em crise e fala, mano, tem um cara aí que agora na pandemia, os caras lá, os médicos estão arrasando lá. E eu, o que eu tô fazendo? Eu fico tocando piano, mano. O que eu tô fazendo? Só que aí você vai ver, a galera, tipo, tá assim, sedenta por arte, né? Tá em casa lá. Agora não tá mais, né? Porque já virou festa e tal, mas assim, a galera, né, no começo da pandemia foi muito louco isso, que ficou muito claro, assim, a função de cada coisa, né? Então, tipo, o médico, a gente entendeu perfeitamente a ciência, né? Para que a gente precisa da ciência? E a arte também, porque a galera ficou lá, vendo live, ficou né, na internet, vendo um monte de artista e tal, e aí conseguiu ter um pouco de também paz, né? E aí eu acho que talvez caiu a ficha para muita gente da importância, né, da arte, da música, né, falando aqui da música, mais especificamente. Mas é realmente uma coisa difícil para a gente, né, ver uma utilidade no que a gente faz. E, na real, cara, é essencial. Ninguém vive sem música, né? Não dá, cara. Não tem um dia que alguém viva sem ouvir alguma coisa. Nem que, se ela estiver numa ilha deserta, ela vai estar ouvindo sons do mar, do passarinho. Eu acho massa. Uma vez eu comecei a estudar sobre isso. Que na verdade a música não foi inventada. A música foi descoberta. É o mesmo esquema, por exemplo, da gravidade. Antes de Newton, as pessoas não podiam voar. Isso sempre existiu. Né? É o mesmo esquema com a música, porque o que a gente descobriu é como organizar as sequências para ficar bonitinho, né? Então é uma coisa que desde a formação do universo isso já esteve pré-estabelecido. Tem uma lógica por trás. Agora a gente já entra em outro debate filosófico, teológico. Muita viagem, né? Mas é muito massa isso, né? Você já viu a cimática, que é o estudo de como os sons como eles afetam a matéria? É um estudo que chama cimática, né? Cara, é muito interessante. Tem várias formas, né, que você já deve ter visto. No YouTube tem vários vídeos, assim, experiências com laser, que os caras colocam o laser numa membraninha, assim, um espelhinho, e aí coloca uma caixa de som, e aí o laser, ele fica vibrando, né? Você solta uma frequência lá, tipo um dó, ele vai fazer um desenhinho lá, que é um desenho. Se muda para mi, ele muda o desenho. Aí você volta pro dó, ele faz aquele mesmo desenho. Então, tem uma outra que é mais famosa, tem um nome lá, as placas de Chladni, é o nome do cara lá, Chladni, não sei como é que fala.
Mas tem na internet, cara, que isso já deve ter visto, que é uns padrões que eles colocam uma placa assim de metal e uma areinha em cima, e aí eles vibram a placa numa frequência. E aí quando eles vibram, sei lá, na frequência de dó, aí faz um desenho, aí depois você muda para o sol, aí ele faz outro desenho, aí você mistura o dó e o sol, ele faz um padrão, e é sempre o mesmo padrão, cara. Isso é, assim, quando eu descobri na minha vida, eu fiquei em choque, porque isso mais ou menos mostra como que a música afeta a gente em matéria mesmo, né? Tipo, as nossas células, porque é uma vibração, né? Então, é uma coisa muito louca, né? Mas é isso que você falou, já existia, tem teorias de que o universo foi criado através da vibração mesmo, né? Então, tipo, tem umas teorias de que tem uma vibração que rola no universo e que a gente tá, é a música do universo, entendeu? Então, tudo que tá no universo tá tudo em função dessa vibração que rola, entendeu? E é uma pira, cara. Eu gosto bastante. Um dia acho que eu ainda vou fazer algo com isso de espetáculo aí, porque tem uns espetáculos aí que eu quero fazer também, meus. Alguns eu já fiz, mas esse assunto aí eu quero abordar. É bem legal, uma cara. Loucura, né? Mas dá uma olhada depois, se puder, não sei, Simática. Procura Simática, você vai ver um monte de coisa. Vou procurar, cara, vou procurar. Mas, meu... Simática com C. Importante. Cara, pro pessoal que quiser te acompanhar, ou que acho difícil não te conhecer, mas o pessoal que não conhecia o Daniel Tausig ainda e quiser passar a acompanhar nas redes sociais ou no YouTube, não sei se tem YouTube ou não, como é que o pessoal faz para te achar? Tem o Instagram e o Facebook são as redes sociais que eu mais estou ativo agora. Então, quem quiser me seguir é @dtausig, T-A-U-S-Z-I-G, D-T-A-U-S-Z-I-G. No Facebook é a mesma coisa, né? Dtausig. No YouTube, Daniel Tausig, tem o meu canal. Tem algumas coisinhas, mas eu pretendo colocar mais. E aí tem também, cara, vou divulgar aqui, eu tô aqui na pandemia, eu falei, né, que eu gosto de escrever também, e eu tinha, cara, eu tenho muitos poemas, e aí eu já tava querendo publicar, então agora no começo da pandemia eu publiquei uma série de poesias, cara, então quem quiser também, tem 3 volumes, chama Minhas Tentativas, o link tá na bio lá do meu Instagram, para quem quiser adquirir. Tem na Amazon também, Minhas Tentativas, que chama. E cara, tô aí, quem quiser me seguir no Google Drive, no iCloud também. Tem uma coisa legal, cara, também uma novidade aí que eu tô fazendo, cara, a trilha sonora da próxima novela das 7. Mas eu não posso falar muita coisa, cara. Mas estou fazendo a trilha sonora da próxima novela das 7 da Rede Globo. Vai estrear ano que vem. Então, estou muito feliz. E aí vou estar também aí entrando de alguma forma na casa da galera. Então, espero que todo mundo goste das minhas músicas. Desse jeito, eu vou ter que começar a assistir novela agora. Cara, tem que assistir, meu. Até eu tô assistindo agora também. Mas, meu, cara, que papo bacana. Infelizmente, não dá para fazer. Na real, é legal trazer alguém do improviso aqui, porque, meu, por que só 40 minutos? Por que só 50 minutos, né? Vamos fazer um episódio de 2 horas aí. Vamos, né? Cara. É massa. Mas, por enquanto, ainda não tem essa comissão. A gente faz outra, faz no número redondo. Com certeza. Número redondo para comemorar. Isso aí, o número redondo, tá? Mas, gente, muito obrigado a você que assistiu até aqui. E obrigado, Tausig. Meu, tua presença aqui é literalmente uma satisfação, um prazer inenarrável. Tá? Pô, cara, o prazer é meu aí. Obrigado pelo convite.
Com certeza. Vamos marcar uma continuação aí, que eu ainda sei que tem muita história, muita coisa para falar, muita coisa para contar. Talvez até o pessoal tenha ficado perdido na hora que a gente começou a falar de contact, falar de DAO, o que é Logic. Né? Pois é, cara. Mas é legal porque... E o pessoal que entende vai se identificar também, né? Às vezes acaba indo para uma coisa mais específica aí, mas quem não conhece, às vezes, só de ouvir o nome já é legal, já vai se familiarizando aí. Mas, cara, é que é muita coisa mesmo a falar. Assim, da próxima vez a gente pode falar de simática, mas... Podemos. Agora eu vou estudar, fazer um episódio especial de simática. Estuda aí a gente conversa. Mas, foi muito bacana mesmo conversar. Obrigado aí pelo convite, cara. Fico muito feliz aí que você me chamou, né? Que você acha tudo isso de mim. Eu tenho um monte de questões aqui, então eu fico sempre feliz. Faz bem pro meu ego. É bom, né? Muito bom. Mas é isso, fico feliz também de poder ajudar, cara. Espero que, de alguma forma, eu, né, tô aí também já há um tempo. Isso é uma coisa interessante também, cara, que, né, só um parênteses assim, eu nunca pensei em falar sobre as coisas que eu faço. Sério? Não, porque a gente vai fazendo, né, simplesmente. Eu nunca pensei, eu vou dar palestra, vou dar entrevista, não sei o quê. Não sei, eu simplesmente vou fazendo. Eu fui fazendo na minha vida inteira. E é engraçado, porque já faz uns 2, 3 anos, assim, que começou a aumentar, né? Que sempre tem, né? Uma outra pessoa ia falar, mas, cara, de uns 2, 3 anos, assim, começou a aumentar muito. Muita gente vinha falar comigo, muita curiosidade de saber como que eu faço, o que eu faço, e isso foi interessante para mim, porque isso fez com que eu começasse a olhar para ver como que eu faço o que eu faço, porque eu mesmo não sei, entendeu? A gente faz automática, né? Então esses papos assim, né, são muito legais para mim também, cara, porque é uma forma também de eu ir colocando para fora uma coisa que eu faço espontaneamente. E aí eu também tô descobrindo, então obrigado aí também, porque eu vou aprendendo também, cara. É isso aí. Eu sou um cara muito falante, né? Embora nas entrevistas eu procure mais ouvir do que falar, de vez em quando eu passo dos limites. Se você vira o Jô Soares. Desculpa. Né? De vez em quando o pessoal, meu mãe, tu tá aparecendo um Faustão, não deixa o cara terminar uma frase. O Faustão, pode crer. E é por isso que eu sou muito grato ao pessoal do Historiando, que são amigos meus que do nada inventaram. E é o pessoal que gosta só de história mesmo, assim, vamos fazer um grupo no Facebook de história. Hoje está batendo 30 mil membros no grupo do Facebook, e é um negócio recente, cara. Acho que tem 5, 6 meses, sabe? E eu já queria fazer um podcast porque gostava de falar, e eles queriam fazer porque é modinha fazer podcast agora, né? Cara, eu tô uns 5 anos para fazer um podcast e não consegui ainda. Cara, e foi tudo numa loucura, meu. Tudo numa loucura, assim, que rola nos bastidores, assim, de, numa semana eu tá em casa jogando Minecraft e na outra eu tô entrevistando Tausi. Mas demais, né, cara? Isso é uma coisa que a internet também abriu muitas portas nesse sentido. Então, possibilitou, né? Legal. Eu, por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul, né? E a música no Brasil, ela se encontra onde? Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui em Porto Alegre tem um show das bandas que eu curto uma vez por ano, quando tem. Os barpistas vêm aqui uma vez por ano, quando vem também, né? Então, é um negócio muito difícil, né? Eu vejo o pessoal das entrevistas aí, e todos eles, cara, eu me mudei para São Paulo porque é onde o pessoal tá, né? Mas hoje a gente tem internet, né? Então, ajuda muito, né? Fácil, né? Ajuda bastante. Mas realmente, cara, é isso, né? O centro mesmo é São Paulo e Rio, concentra muito, né? Tipo, o cenário, assim, artístico, né? Toda a cena artística é muito forte, cara. Então, eu entendo você, cara, que, assim, seria muito legal se tivesse isso em todos os lugares, mas realmente o foco acaba ficando no São Paulo e no Rio, né, cara? Então, mas é isso, internet, tamo aí, cara, né? Tamo aí, né? Ainda bem que tem, né? Senão o Storycast não existia. E aí você vê, cara, também, que você falou que você gosta de falar, mas você vê que eu gosto de falar também, né, cara? Eu falo bastante. Então.
Mas aí no Improvável a galera não me deixa. Não deixa eu falar. Então, ó, vamos assinar uma petição, fazer agora, porque agora eles têm outro músico também, né? O Quero trazer Andrés. esse cara aqui. Eu quero trazer o Andrei. O Andrés, Queremos você aqui. O Andrés com S. O Andrés. O Andrés tem microfone, cara. O Andrés tem microfone. Tá melhor que eu já. Porra, mas é que o Andrés, ele faz uns sons com a boca lá, faz umas batidas de, né, sei lá, de rap e tal. A última vez que os Barbistas vieram, tava o Andrés nos musicais. Porra, cara. Droga. Não, o Andrés é ótimo. Aí. Oi? Arruma um microfone pra ti aí. Fala sem os olhos deixar mesmo. É que eu acho que agora já virou tipo uma lenda, né? O músico que não fala. A gente conversou sobre isso no meio durante o tempo lá, né? Acho que, sei lá, depois de 5 anos, a gente falou, pô, e se der um microfone pro Tausig, né? A gente realmente conversou. E a gente achou mais interessante não ter, cara. Tem umas horas que me dá um desespero, que eles estão lá fazendo bullying em mim e eu não tenho como falar nada, né? Mas acho que é engraçado isso também. Então a gente deixou assim, cara. Mas quando eu não estou no Improvável, eu falo muito, cara. Tadinha da minha mulher que não aguenta. Eu falo o tempo inteiro, cara. Fico tendo ideias, fico falando tudo, filosofando, simática, um monte de coisa. Enfim. Mas viu, tem um canal, tem vários canais no YouTube que fazem as compilações do Improvável, né? E tem um vídeo maravilhoso que tem a parte 1 e parte 2, que são os melhores momentos do Daniel Tausig, que são todos os momentos saros em que você sai do teclado e vai fazer outra coisa, e é maravilhoso. Pois é, cara. É isso, eu fui sincero, né, cara? É isso aí, sinceridade é tudo. Sinceridade. Mas, gente, muito obrigado, já estamos faz meia hora encerrando o episódio, né? Tipo, mas isso aí é que é bom, coisa. Aí que é bom. É bem que você vai naquela na festa lá, no bar, e você vai falar tchau, você demora 2 horas para falar tchau, é a mesma coisa, né? Exatamente, né? Mas muito obrigado a todo mundo que assistiu, a todo mundo que ouviu, né? Até porque se você está ouvindo e vendo a gente no YouTube, saiba que nós trabalhamos no Spotify, no Google Podcast, então, onde normalmente se costuma ouvir podcast, nós estamos lá, tá? Então nos ouça, siga o Storycast no Instagram, tá? Que é @Storycast, não tem segredo. Segue a gente para saber dos próximos convidados, saber das agendas, saber as datas, ficar informado. De vez em quando tem um conteúdo exclusivo, então segue a gente lá. Aê. Me segue também, né? Tem que vender meu peixe, me segue na Nicolas Garcia, igual tá escrito aqui embaixo de mim, tá? @Nicolas Garcia no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify também, se vocês quiserem ouvir minhas músicas. Não é a melhor coisa do mundo, mas tá lá, né? Ouve a gente. E é isso aí. Obrigado mais uma vez, Tausig, por participar com a gente e até o próximo episódio. Obrigado aí também pelo convite. Falando em Spotify, eu tenho algumas coisas lá no Spotify, quem quiser também ouvir, mas só para falar que eu agora estou no processo de colocar bastante coisa aí no Spotify, então logo mais vai ter também. Show. E vou ouvir você lá também, cara, vamos ficar em contato aí, e aí no próximo a gente fala sobre simática. Isso aí. Sigam o Tausig, então. Opa, é do outro lado. Sigam o Tausig para ficar ligado das atualizações. E é isso aí, gente. Valeu! Valeu! Falou!